No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Estamos aqui hoje na Patagônia, Argentina. Olha esse cenário. Gostaria de aproveitar a ocasião e mandar um abraço para o meu amigo Zacarias, do Cartão de Visita. Abraço, Zaca. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Bom, vamos lá. Estamos retornando pelo Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. A nossa entrevista está hospedada no portal Cartão de Visita News R7, estará no TH+, para o Brasil inteiro. O mundo inteiro, na realidade. Hoje a rede é muito grande, né? É a quinta que mais cresce no país. E outros portais. No Cartão de Visita News, no YouTube e a nossa transmissão pela TV. Eu tô aqui com a doutora Graziele Cabral Braga de Lima. Ela é juíza federal do trabalho do TRT 23º de Mato Grosso, titular da Vara do Trabalho de Campo Novo, Parecis. É isso? Exatamente, Campo Novo do Parecis. Tá. Pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito Civil, em Direito Processual do Trabalho e Direito do Trabalho. Professora da Escola Superior da Magistratura do Mato Grosso e titular da cadeira 18ª da Academia de Mato Grossense de Direito. Bom, você vê que ela sempre, quando ela entra, ela vem para embelezar aqui o programa, né? Então, é por isso que eu gosto de tirar a liturgia do cargo. Doutora, vamos falar do que interessa, o que surgiu aí, e que a senhora está por dentro, e vai inclusive fazer, parece que vai ter alguma palestra, alguma coisa, vai ter algum curso aí para esse tipo de norma. Então, assim, vamos falar um pouquinho desse, se quiser falar de algumas outras coisas também, né, no caminho a gente vai desembolando. O que é o objetivo hoje, que é o NR01, que é a norma que o Brasil precisava, mas ainda não entenderam. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta que a gente foi produzir, eu quero até agradecer, porque assim a gente fica mais técnico na história, né? Assim, para vamos lá, você tem 20 anos da magistratura, nos últimos tempos tem um tema de saúde mental no trabalho, tomou conta de pautas jurídicas empresariais do DRH, mas antes de entrar no que é o NR101, muda que ajuda a entender o que é a NR01. Para quem nunca ouviu falar, qual é o papel dela e por que ela está sendo tão discutida agora. Isso vale para todas as empresas, de qualquer tamanho. Vamos lá, o que você pode falar? Vamos lá, boa tarde, né? Obrigada para todos aí. Boa tarde, boa noite, porque eu sei que vão... Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu sei que vão nos ouvir aí e assistir a esse videocast em vários horários. Então, quero agradecer, Zacarias, é um prazer falar com você e estar aqui levando esse conhecimento, sim, tá? NR01 é o grande assunto do momento, mas eu garanto para vocês que ele não é modismo, certo? E a intenção aqui dessa nossa
desse nosso videocast, dessa nossa conversa, é trazer algumas respostas para dúvidas que todo mundo está tendo, tá? Então, vamos lá, o que acontece? O que é primeiro o NR01, certo? Existe no ordenamento jurídico as normas regulamentadoras que regem situações de saúde e segurança no trabalho. Para você ter uma ideia, esse assunto não é novidade. A NR01 já existe desde 1978. Só que em 2024 ela sofreu uma alteração. O que acontece? A NR01 ela fala que todo empregador ele precisa gerenciar os riscos ocupacionais do ambiente de trabalho. Até antes de ontem, né? Porque ontem entrou em vigor a alteração da NR01, dia 26 de maio de 2026. Para você ver como Vossa Excelência é rápida. Né? Nós somos rápidos. Né? Até antes de ontem, antes do dia 26 de maio de 2026, o empregador ele precisava olhar para o ambiente de trabalho mais para os riscos físicos, químicos, biológicos. Então, ele precisava olhar, aqui tem o risco de acidente, a pessoa trabalha em altura, tem poeira, tem calor, ou seja, o que tem nesse ambiente eu vou levantar e vou ver o que eu posso prevenir, certo? Se você trabalha na altura, eu vou pegar um equipamento de proteção, vou colocar ali em você. Só que a partir de ontem, desta data, certo? Além de eu olhar se o meu ambiente é frio, calor, se tem perigo de acidente, certo? O empregador, ele também precisa olhar se existem riscos psicossociais. O que é isso, afinal de contas? Que palavrão é esse? O risco psicossocial são fatores que podem adoecer a mente, que pode trazer ansiedade, depressão, burnout, síndrome do pânico, certo? E são fatores como, por exemplo, que existem no ambiente de trabalho, como metas abusivas, pressão excessiva, direcionamento não claro das atividades, assédios, principalmente assédios, tá, Zacarias? Assédio moral, assédio sexual, certo? Situações que trazem um desconforto de um nível tão alto que mexe com a saúde mental do trabalhador. Então, basicamente é isso. A partir de 26 de maio de 2026, o empregador também precisa olhar para o ambiente de trabalho na questão ligada à saúde mental, a como está o ambiente de trabalho nessa questão de gestão das equipes, reorganizar esse ambiente para que ele não adoeça. Eu vou fazer uma pequena provocação relacionada a tudo isso que você comenta para o propriamente o funcionário, mas não em defesa só do funcionário. Isso aí também preserva o empregador, obviamente, porque ele prestando atenção e cuidando de algumas necessidades do seu funcionário, obviamente ele também será preservado em algumas outras situações. Ou é mentira que eu estou falando? Porque se fala muito aquela narrativa, porque só penso no funcionário e no empresário e tal. Mas não, eu acho que assim, em conjunto, o empresário pensando na saúde do profissional do funcionário, obviamente ele está pensando na segurança da empresa dele e dele propriamente, né? Perfeito, Zacarias, eu adoro isso e é uma coisa que eu até estou indignada, porque muita gente vem, a gente está postando, estou falando muito sobre esse assunto, e vem falando assim, a empresa, desculpa a expressão, né? Aqui a gente está sem juridiquês, né? Não, aqui é totalmente informal. Exato. É a empresa que vai se danar, o Brasil não é para os fracos. Gente, peraí, NR01 não está procurando vilão, não está procurando bandido, não está procurando culpado. Na verdade, nós hoje temos uma crise imensa de saúde mental. Para você ter uma ideia, ano passado foram mais de 546 mil afastamentos por adoecimento mental. A Organização Internacional do Trabalho traz que em um ano houveram 840 mil mortes decorrentes de problemas ligados à saúde mental, certo? E aí a pergunta que as pessoas fazem é o seguinte, mas espera aí, professora, espera aí, doutora, a gente não é só o ambiente de trabalho que adoece. A pessoa pode ter uma carga genética, ela pode ter problemas na família, ela pode estar com problema no casamento, com os filhos. Claro que pode, ninguém está com o olho tampado para isso. Mas o que acontece? A maior parte do nosso tempo a gente fica no trabalho. E o empregador, e aí respondo a tua pergunta, o empregador, quando ele olha para a saúde mental,
ele traz mais produtividade, ele evita rotatividade nas atividades dele, ele consegue reter talentos e protege o ambiente de trabalho. Então, ele vai ter menos funcionários se afastando pelo INSS, ele vai ter um ambiente de trabalho saudável. Voltou? Ele vai ter um ambiente de trabalho saudável. Então, a ideia, isso aí é bom e necessário para todo mundo. Eu não estou olhando só para o empregado. Eu acho assim, se o funcionário perceber isso, e se o empregador demonstrar isso, eu acho que haverá uma motivação ambas as partes na produtividade de tudo isso. É o que eu tenho tentado mostrar. Quando a gente fala de NR01, quando a gente fala de saúde mental, eu não estou só protegendo o empregado e colocando toda a conta para o empregador. Mas é claro que o empregador, como ele é o responsável pelo ambiente de trabalho, ele que vai ter que tomar as medidas necessárias para cuidar daquele ambiente. Mas o retorno, Zacarias, os empresários não estão vendo que o retorno vai gerar uma economia imensa. Uma economia de eu não precisar ficar treinando pessoas. Olha, falo para você, imagina um funcionário 3, 4 meses afastado pelo INSS por uma doença mental, certo? Eu preciso contratar uma pessoa para substituir. Isso daí vem para o bolso de toda a sociedade, porque quem paga esses afastamentos é o governo. Exatamente. É o nosso imposto, né? Então, você foi muito pontual e certeiro nessa situação. A gente tem que ter essa visão de que não está punindo ninguém. Pelo contrário, nós estamos incentivando o empregador a manter um ambiente de trabalho saudável e vai todo mundo ganhar. Todo mundo ganhar, o trabalhador, o empregador e a sociedade. Não tem nada mais do que elegante, importante, a gente trabalhar motivado, eu acho. De ter uma esperança na situação do trabalho, várias esperanças dentro do trabalho. Eu acho que não tem nada mais. E eu acho que quem ganha com isso, na realidade, como você falou, é a sociedade e o patrão também ganha. Eu acho que está preservado, até por uma questão, vamos lá, exagerada, por uma questão jurídica. Você tomar um baita de um cuidado hoje. Então, isso aí. Bom, deixa eu fazer uma segunda pergunta. Bom, eu acho que eu já fiz a segunda, já emendei, né? O que eu falei, que isso vale para todas as empresas de qualquer tamanho. Agora, eu não respondi. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Respondeu, né? Respondeu. Não respondi. Não. Então, vamos lá. Vale para empresas de todos os tamanhos, tá? Só não para o microempreendedor individual. Agora, todas as empresas, microempresas, pequenas empresas, médias, grandes, são obrigadas a fazer o levantamento desses riscos, montar esse plano de ação. A diferença é que, conforme o porte da empresa, é um pouco menos burocrático, ou seja, tem menos fase esse levantamento, e quando é uma empresa maior, ela tem mais fases, mas essa é a única diferença. Você mencionou uma epidemia silenciosa. Eu quero entender melhor isso. Saúde mental virou pauta em todo lugar, nas empresas, na mídia, nas redes sociais. Tem gente que chama de modismo, que você tinha comentado, já tinha dado uma... Você que viu esse caso chegar ao tribunal durante os anos, acredita que, de fato, uma crise real ou estamos exagerando? Veja bem, modismo é uma coisa que vem e passa. Tá? Isso não é modismo. Sabe o que é, Zacarias? Mudança de cultura. Lembra quando a gente não usava cinto de segurança? Eu sei que essa geração nova não sabe disso, que elas nasceram usando cinto de segurança. Bom, a gente reclamou muito. Hoje eu enxergo que a importância. Tá vendo? Tá vendo? Vamos falar outra coisa, capacete. Vamos falar quem fumava. Mudou uma cultura de não fumar em ambiente fechado. Está melhorando, muito. Né? E todo mundo reclamou. E eu falo que esse olhar diferenciado para a saúde mental, gente, é muito importante, é uma mudança de cultura, não é modismo, tá? Por quê? Porque acontece que o mundo está mudando e essas mudanças trazem problemas para a saúde mental, sim, que não é só o trabalho, porque hoje a gente tem a hiperconexão, as tecnologias hoje nos trazem ansiedade, as instabilidades do nosso país. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mas é só por causa do trabalho? Não. É porque a gente vive em várias instabilidades. Só que aonde a gente pode cuidar, Zacarias? Eu não posso
tratar com várias instabilidades. Eu não posso agir diretamente, indiretamente sim, mas na política, na economia, eu não posso. Aonde eu posso? Na minha vida e no meu ambiente de trabalho. Então, o que eu defendo? É uma mudança de cultura, a crise de saúde mental está aí e ela é uma conta que nós temos que pagar como? Primeiro, nós mesmos, as pessoas, entender que a saúde mental depende muito dos nossos hábitos, depende das nossas questões com atividades físicas, da alimentação, tudo isso, tá? O cuidado com a minha saúde, mas também depende desse cuidado no trabalho também, porque a gente passa muito tempo lá. Então, é um conjunto, todo mundo entendendo que somos todos atores nesse filme e que a nossa participação ali é fundamental. Então, não é modismo, a crise está aí, eu já falei dos números anteriormente, e a solução, e veja o seguinte, nós temos, Zacarias, e quero deixar bem claro isso, nós temos hoje realidade, nós temos hoje realidade, e nós temos hoje oportunismo. Eu concordo com isso? Concordo. Porque nós temos, sim, muitas empresas que não cuidam do ambiente de trabalho, muitas empresas que veem isso como um gasto, que assediam, que cobram metas, certo? Agora, a gente também tem o oportunismo. Infelizmente, a gente vê que algumas pessoas vão querer surfar nessa onda, certo? No sentido de que eu adoeci fora do ambiente, tá dando um retorninho. É um tipo de um delay. Eu estou ouvindo minha voz. Espera aí. Então vamos resolver. É um microfone. Vamos resolver. Pronto, pode continuar. Vai parar já. Então vou recomeçar, tá? Tá, vamos lá. Então, veja a questão hoje do que a gente está falando sobre essa visão do ambiente de trabalho. Ainda está dando, viu? Agora parou. Deixa eu ver. Parou. É o meu microfone. Ah, tá. Agora tá ok, então, né? Então tá. Eu estava falando o seguinte, que hoje nós conseguimos visualizar que existe a realidade e o oportunismo, tá? Realmente existem empresas que não cuidam da saúde mental, existem empresas que veem isso como gasto, existem empresas que estão com metas abusivas, pressão, assédio no ambiente de trabalho, e isso é uma realidade, tá? Mas nós também temos, sim, eu não vou deixar de falar aqui, o oportunismo. Nós temos muitas pessoas que vão querer o quê? Surfar nessa onda. Eu adoeci em casa, eu adoeci, já é genético, eu tenho problemas familiares e vou querer talvez buscar uma indenização dizendo que eu adoeci na empresa. Isso vai acontecer, mas aí eu retorno para mostrar como é bom essas medidas de prevenção. Porque como que a empresa vai se proteger do oportunismo? Mostrando que ela tinha um ambiente de trabalho saudável. Mostrando que ela cuidava desse ambiente de trabalho, entende? Então, com isso, ela evita multas, ela evita ações na Justiça do Trabalho, ela evita muita coisa e se protege do oportunismo. Agora, não é porque a gente tem o oportunismo que a gente vai deixar de olhar para situações que são reais, de exploração, de pressão psicológica, tá? Então, eu defendo que a gente tem que ter esse olhar. É por isso que magistrado, né, tem essa habilidade, a experiência ensina para poder, entre aspas, ajudar tanto o funcionário como o empresário para que não haja esse tipo. Porque, na realidade, é o seguinte, quando aqui eu estava lendo aqui, dizem que os números não mentem, né? E a pergunta que deixa de ser é o seguinte: o ambiente de trabalho adoece, passa a ser porque ainda a gente demora para agir. É isso que está acontecendo? Sim. Na verdade, se você observar isso, a questão de cuidar da saúde mental, levantar o ambiente, o clima organizacional, não é uma coisa nova, certo? A gente não é uma coisa nova. A gente vem aí de várias regras que já obrigavam e sugeriam que a empresa tomasse esse tipo de cuidado. Só que elas não eram tão incisivas. Então, foi necessário o quê? Pegar uma norma e dizer assim, agora vocês são obrigados a olhar para o ambiente de trabalho com uma visão voltada para a saúde mental. Mas sim, demorou. Escrevi inclusive um artigo sobre isso, falando que esse olhar já deveria ter acontecido.
Não aconteceu? Não, mas ainda dá tempo da gente fazer essa mudança de olhar, tá bom? Doutora, a senhora, além de julgar, não fica também só na maquilagem. A senhora estuda também, né? A senhora estuda. Porque eu vejo que a senhora é preocupada. Toda vez tem uma novidade. Vamos lá, ó. Aqui diz o seguinte: só no trabalho, mas só o trabalho e o violão, essas doenças não podem ser geradas por outros fatores? Eu já te respondi. Pode ser gerada por outros fatores, mas como o empregador vai se defender para provar que foi por outros fatores? Mostrando que o ambiente era saudável. Consegue entender? É uma conta básica. O empregado diz que ele adoeceu no ambiente de trabalho, certo? A gente não tem como saber se foi só... Existem alguns exames, alguns testes, mas não é objetivo, não é 100% correto. Qual é uma das maneiras do empregador se livrar de possíveis condenações? É mostrando que aquele ambiente dele era saudável, que eu tinha. O que eu preciso ter para o meu ambiente ser considerado saudável? Eu preciso ter treinamentos sobre esse assunto, eu preciso ter canais de escuta, canais de denúncia, certo? Que a pessoa possa reclamar de forma anônima. Eu preciso ter, no estatuto da empresa, no regimento interno, direcionamento sobre o assunto, porque aí eu mostro que eu estou prevenindo, que eu estou cuidando do meu ambiente de trabalho. Como é que você lidar com eu não diria que são narrativas, né? Porque faz parte da profissão mesmo. Como é que você lidar numa audiência com um advogado, que é o papel dele, ele está lá para isso, de fazer uma defesa que você entende que a empresa adotou todos os critérios e tal, ou vice-versa, ou a empresa não adotou todos os critérios. Como é que você lidar com isso? Na verdade, é muito fácil, porque quando você está no papel de julgador, é a questão que é provado. O que não é provado não existe no processo. Então, seguinte, se a empresa alega que ela adotou todas as medidas, o que ela tem que me fazer? Provar. Só a boca, só a conversa não vai me adiantar. Certo? Não adianta. Isso aliás, a comunicação hoje está bem aberta hoje. Hoje, eu vou te falar, todo mundo ficou bom. Hoje todo mundo virou advogado, virou médico. Hoje eu vou te falar, hoje tudo que você possa imaginar. Eu nunca vi tanta oratória boa, para dizer a verdade, com o jeito que está se sobressaindo com essa comunicação que está tão aberta assim. Vamos lá. Mas o que muda de verdade para quem tem empresa e que o empregador precisa fazer a partir de agora e que não precisava antes? O que você pode falar? Você já não fez algum comentário anteriormente? Perfeito. Veja, eu vou dar aqui um resumo, tá? Claro que o passo a passo ele é mais explicativo, ele é maior, ele exigiria mais tempo, mas com essa explicação eu consigo dar um norte para todo empregador, até para ele se proteger, tá? De oportunistas, porque a gente está tendo aí gente oferecendo um monte de coisa que não precisa, ou gente oferecendo coisa que não precisa e o que realmente precisa não está oferecendo. Então, vamos lá. Em relação à NR01, quais são os passos para eu estar adequado a essa norma? Primeiro, tem que fazer um levantamento de risco psicossocial dentro do ambiente de trabalho. Seja aplicando um questionário, seja fazendo esse levantamento de uma forma que garanta ali que a pessoa responda aquele questionário de forma anônima, certo? Que ela vai ser questionada sobre como está sentindo o clima organizacional. Feito esse relatório, esses dados são cruzados com os problemas que isso pode acarretar para a saúde e vai gerar níveis de risco. Por exemplo, assédio, nível de risco 2. Pressão, nível de risco 1. Levantou isso, então eu olhei ali e detectei. Vou gerenciar ali. Detectei que eu tenho um leve possibilidade de ter uma pressão. Eu estou detectando que meus empregados estão sem entender o direcionamento, muitas vezes, do trabalho. Eu levantei, certo? Coloco isso num documento, em largas linhas, coloco isso num documento e elaboro um plano de ação. Quer ver uma metáfora que facilita o entendimento, Zacarias? Veja. Vamos lá. Se isso fosse, por exemplo, num ambiente de ruído, tá? O empregador olhou, ele foi lá, levantou que no ambiente dele tem ruído.
ruído acima do permitido pela legislação. Ele vai colocar no plano de ação dele que ele pode melhorar ali a acústica do lugar e ele vai fornecer protetores auriculares como equipamento de proteção individual para aquele empregado. Entende? Isso no risco físico. No risco psicossocial, ele vai identificar, nossa, aqui a minha chefia não está dando regras claras para o meu empregado. O que é que a gente pode fazer? Qual é o equipamento de proteção individual que eu vou utilizar? Eu vou dar treinamento para essa minha chefia, eu vou implantar os canais de denúncia, entende? Então, implantar NR01 é gerenciar o ambiente, eu levanto se existem riscos psicossociais naquele ambiente, faço um documento, mas esse não é o ponto principal. Eu vou fazer um documento que vai dizer, tem esse risco, e eu vou agir de que forma para minimizar ou acabar com ele. Aí é o plano de ação. Só que não é documento para ficar na gaveta. Aí o plano de ação ele tem que ser colocado em prática. É isso. Não é difícil, gente, não é caro. Todo mundo fala, a empresa vai falir. Não é. É porque toda mudança traz desconforto. E eu garanto para vocês que isso não vai fazer nenhuma empresa quebrar ou falir por causa disso. Existe, por exemplo, empresas que você não está no seu papel de magistrada, mas de técnica, como professora, que às vezes eles procuram para como agir, como tentar implementar ou fazer alguma coisa assim. Eu sei que não é o seu papel, você não está lá para isso. Você é um funcionário do Estado e tal, e pode sair um pouco das suas funções. Mas existe, assim, por exemplo, alguém, se eu puder orientar, porque hoje, como professor, você pode orientar, eu não vejo... Existe, já aconteceu em alguma empresa, doutora, como é que eu faço isso para não ter problema? Como é que... Já aconteceu? Não, eu não posso. Até já aconteceu, mas eu não posso. Tá. O magistrado não pode orientar casos particulares e a gente não faz isso, mas nós podemos sim dar aulas, nós podemos sim dar cursos, doutrinariamente explicar. E é uma das coisas hoje que eu faço. Eu tenho cursos, tenho capacitações sobre o assunto, tá? Mas sempre no geral. Eu não vou pegar e olhar a empresa do Zacarias. Deixa eu ver aqui, Zacarias, o que você pode fazer e eu vou te orientar. De jeito nenhum, é sempre no geral. Mas como são regras, são passo a passo, que vão ser aplicadas em todo tipo de empresa, então as aulas, né? Você realmente fazer esse esclarecimento, o juiz do trabalho ou qualquer outro juiz, ele pode, sim. Nós só não podemos olhar o caso concreto, de maneira nenhuma. Eu já fiz várias perguntas, inclusive para desembargadores, para ministros que eu já entrevistei, e eu pergunto sempre isso. Você tem o perfil de atender a parte, o advogado da parte, para uma conversa até antes de uma audiência? E por que eu falo isso? Porque às vezes um papel é muito frio, que é o que você vai estudar. Outra pessoa vai estudar e vai te passar. E uma conversa acaba mudando a sua convicção. Zacarias, veja. Não que vai para interferir a sua decisão. Né? Eu já tive resposta assim. Tem juiz que fala, não, Zacarias, principalmente quando é desembargador, que só recebe o papel, ele só recebe o papel, né? Ele não pode falar. Ele fala, não, já aconteceu, o cara me explicar e eu começo a analisar melhor e a gente acaba mudando até a convicção ou melhorando para que não haja prejuízo e tal. Isso já aconteceu ou não? Veja bem. Acontece. Veja bem, nós magistrados temos obrigação de receber os advogados, tá? Isso é uma obrigação. Que seria a parte, né? A parte. Exatamente. Tá. Então, os advogados. Se a parte pode ir junto, estando junto com o advogado, sim, isso é dever do juiz. Eu não vejo nem como você recebe ou não, nós temos obrigação, os magistrados, os embargadores têm obrigação legal de receber. Óbvio que, conforme uma agenda, eu sou mais flexível, tá? Mas tem muitos que têm uma agenda, tem um dia específico da semana. Marcar, às vezes no mesmo dia, se eu tiver disponibilidade, eu recebo, passo virtualmente. E deve, é possível, mas veja, o advogado ele tem que ir lá discutir questões técnicas, ele não pode querer antecipar e me convencer do que vai ser provado na audiência, entendeu? Então não é lá para tentar fazer a cabeça do juiz, é trazer argumentos técnicos, olha,
a excelência, tem uma prova nova aqui, a gente peticionou, não foi juntada aos autos, alguma coisa nesse sentido. Agora, já querer se antecipar numa defesa ou numa acusação, aí a gente não vai ouvir. A pessoa pode até entrar, mas eu não vou ouvir, sabe por quê? Porque daí eu não estou tratando as partes de forma igual, entendeu? Eu estou ali ouvindo aquela pessoa, mas ele pode despachar. A gente hoje tem balcão virtual, a pessoa pode ir presencialmente, a pessoa pode fazer balcão virtual, sempre é direito do advogado e da parte. Tá? Agora, a parte sozinha, geralmente a gente acaba não atendendo, a não ser que esteja sem advogado. A minha concepção é o seguinte: quando eu falo a parte, eu não falo o cliente em si, eu falo o advogado do cliente, né? Representando a parte, porque aí pode haver uma questão ética, então eu falo sempre, quando eu falo a parte, sempre o advogado, para explicar realmente, porque às vezes o entendimento você acaba melhorando a sua decisão, mudando a sua decisão. Até vou te perguntar uma coisa também, eu não sei se é o teu caso, né? Porque você, não sei, apesar que o trabalhista também pega a parte criminal, não pega? Não, a gente pode chegar a alguma coisa ligada a trabalho escravo e tal, mas é muito difícil. Então, eu ia te perguntar o seguinte: a caneta pesa para a senhora, não? Depende em que sentido. Não, porque às vezes eu estou entrevistando um juiz criminal, algum desembargador, falou, e são vaidosos, né? Faz parte do jogo e tal. Eu falo assim: doutor, a caneta pesa? Ele fala: a caneta comigo pesa. Depende do que aconteceu. Ela pode ser leve quando tem que ser leve, mas ela pode ser também bem pesada, bem pesada. Bom, e do outro lado dessa relação, o trabalhador, o que muda para quem está dentro de um ambiente que adoece e que talvez nem saiba que tem direitos nesse sentido? É uma prática isso, às vezes, de se descobrir bem depois, né? Aí que vem a confusão, né? Aí que vem o processo, aí que vem o quê. Mas seria bom, né? O paciente, né? O cliente, o funcionário, saber os direitos deles para não sair do trilho, nenhum e nem outro. Veja bem, Zacarias, inclusive uma das atitudes que a empresa hoje precisa tomar para mostrar que ela é uma empresa que se preocupa com a saúde mental é treinar, é esclarecer. Então, ela precisa esclarecer, até porque para o funcionário entender o que é e o que não é assédio moral. Porque tem os dois lados, tem realmente pessoas, empresas praticando assédio moral, mas nós estamos também tendo um outro lado que qualquer ação, as pessoas já estão falando assim, uma cobrança normal do ambiente de trabalho, está me assediando. Então, o que é importante? O empregador precisa entender que ele vai esclarecer, que ele vai capacitar aquele empregado para ele saber e conhecer. Isso é obrigação, tá? Agora, é óbvio que hoje as coisas, a pessoa tem acesso maior às informações. E o que o empregado precisa entender? Ele precisa entender que, quando a gente fala de saúde mental, a obrigação, a responsabilidade é de todos nós. Não é só do meu empregador cuidar da minha saúde mental, não é obrigação só dele. Ele tem grande parte dentro do ambiente de trabalho. Mas o empregado, ele precisa saber, primeiro, que ele tem que cuidar dele, ele tem que cuidar da vida pessoal, ele tem que ter lazer nos espaços. Não sobra. Sobra, você tem que gerenciar ali, é possível que se faça isso, tá? E agora, eu estou sofrendo assédio no meu ambiente, eu estou sofrendo pressão, violência, humilhação, tem que conversar, tem que fazer a denúncia, por isso que é importante que os canais de denúncia sejam anônimos, para que a pessoa não tenha medo de fazer a denúncia e ser retalhado, certo? E se a empresa não tem, ele tem outros canais, ele pode denunciar no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho, tem site do governo federal que tem canal de denúncia. Não pode ficar quieto, porque quem depois vai ser prejudicado é ele. Mas, gente, eu aconselho assim, primeiro passo, tenta resolver na empresa. Às vezes, uma palavra, uma conversa já resolve. A gente fica sabendo de coisas absurdas, né? Eu fiz com a Vossa Excelência aqui também, elogiei e tal. O cara às vezes elogia uma moça numa academia, os caras entram com processo de assédio. O cara é proibido de entrar na academia. Claro que tudo tem os seus. Eu acho que, no sentido desse, dependendo da situação, tá vindo um histórico aí e tal. Mas o pessoal tá muito radical. Dizem, não, elogiou, pronto.
Então, o pessoal anda até com os bracinhos para trás, assim, na academia, em vez de crescer, fica desse tamanho, com medo de fazer um elogio ou de olhar do lado, sabe? O pessoal está muito pressionado hoje, a gente percebe isso. Eu queria saber se já chegou alguma coisa, né, nesse sentido, ou se tem uma certa... o juiz tem uma certa habilidade para esse tipo de coisa, entendeu? É isso que eu queria entender. Se fala muito isso nesses locais de ginástica, de academia. Se fala muito sobre isso. Bem, a verdade é o seguinte, Zacarias, a gente tem que pensar que a gente precisa hoje, em primeiro lugar, respeito. Respeito e saber como agir. Muitas vezes o que para uma pessoa não é nada, não é uma coisa boba, talvez seja só um elogio, tem que saber como ele vai ser recebido por aquela pessoa, certo? E a gente, sim, isso são casos, os casos de assédio sexual, para você ter uma ideia, aumentaram em 40% de 2024 para 2025. Tá? E o que caracteriza aí a situação que é um assédio sexual e que não é um assédio sexual, certo? O assédio sexual é toda atitude com cunho sexual que a outra pessoa, ela não consinta. Então, assim, você está numa academia, uma pessoa que você nunca conheceu, e olha como é diferente. Eu não conheço a pessoa, mas numa conversa, e essa pessoa fala, nossa, você tá forte, tal. Pode ser até um começo de uma paquera. Agora, é diferente de você estar numa academia, você passa do lado de uma pessoa e a pessoa fala assim, nossa, hein, lindeza, nossa, gostosa, hein? Aí Doutora, é diferente. gostei. Não, aí eu vou te falar. Aí o cara tá sendo tendencioso, né? Ou a mulher também, né? Porque não é, aí, hoje é ambos, não é só não. Tá fortão, camisa justinha, é assim, gente, o assédio é dos dois. Bração, dá um beijinho. Mas, vamos lá, ó. A NR01, a saúde mental, os riscos psicossociais são assuntos para quem? Médicos, psicólogos, engenheiros e técnicos do trabalho, advogados. Ah, que pergunta maravilhosa, olha só. Ninguém sabe quem produziu isso, hein? Ninguém sabe. Olha, vou te falar. Na realidade, nós temos que falar o que as pessoas têm que ouvir ou querem ouvir, entendeu? Exato. Porque veja o seguinte, o que acontece hoje? As pessoas estão muito segmentadas, sabe? Eu percebo nessa área de saúde mental que os psicólogos, eles querem dizer que é um assunto só para eles, os psiquiatras também. Aí vem os engenheiros de segurança e saúde do trabalho, os técnicos, e falam, não, isso aqui, como é organização do trabalho, o assunto é meu. Vem os advogados e falam, não, sou eu que tenho que analisar. Gente, veja, não é excludente, a necessidade que existe é de conexão. Eu não vejo, Zacarias, hoje como não atuar nisso de uma forma multidisciplinar. O que eu falo com isso? Eu tenho que ter, sim, a visão ali do engenheiro, eu tenho que ter a visão do psicólogo, afinal, do médico, nós estamos falando de saúde mental. Mas a visão jurídica, Zacarias, ela é imprescindível. Você vai falar assim, tá puxando a brasa para sua sardinha. Não. Eu falo porque é o seguinte, se der problema, aonde para? Onde para o problema? No judiciário. No judiciário. No judiciário, certo? Então, não adianta eu lá fazer um laudo, o psicólogo fazer um laudo que ele acha que pode estar certo dentro do que ele aprendeu, mas não, o juiz não entender, não falar a linguagem. Então, o que eu defendo hoje é que tem que existir uma conexão entre as abordagens psicológicas e as abordagens jurídicas, certo? Técnicas também, mas tem que existir. Não dá para falar hoje só de saúde mental com um olhar só psicológico, de psicanálise, nem só técnico, sem que haja esse olhar, uma conexão com o jurídico. Porque senão eu vou ter ali um laudo que a hora que chega aqui no Poder Judiciário não é entendido na linguagem jurídica. Então tem que ser uma conexão de atribuições, de expertises, para que o assunto seja realmente tratado da maneira que ele precisa. Já passou alguma situação em alguma audiência sua que coube uma litigância de má-fé, não?
Várias. Várias. É mesmo? Várias, Não, várias porque e várias. eu tenho, na realidade, o cartão de visita tem muita relação, eu mesmo, tenho muita relação com pessoas do tribunal. E outra, do Brasil inteiro. Eu entrevistei agora, a semana retrasada, e retransmitimos pelo canal de visita que teve um encontro nacional dos juízes criminais do Estado em Mato Grosso do Sul. E eu entrevistei o Mário Balqueiro, que foi assessor do presidente do tribunal, e agora ele é presidente da Associação dos Juízes do Mato Grosso do Sul. Então, assim, eu pergunto muito sobre isso, porque o Mário é criminal. Então, assim, e eu tô cansado de ouvir esses caras, meu, cara, que eu já enfiei litigância de má fé, você não acredita, porque os caras vêm com cada história, advogado também, esses também é outros que entram, entendeu? Que é o papel deles, mas tem coisa que não dá pra gente ficar ouvindo, vendo coisa que não dá pra gente tomar uma decisão. Tal. Eu acho que eu queria entender também se isso te atrapalha um pouco, às vezes isso acontece muito. Acontece muito. Porque, veja bem, o advogado tem o dever de defender o cliente dele, dentro da legalidade. Ele não ficar inventando pode história. não inventar história, não usar de artifícios para procrastinar, para enrolar o processo. Olha, o último caso aí que de litigância de má-fé, só para você te dar um exemplo, a utilização da inteligência artificial. Os advogados estão usando a inteligência artificial, o que eu acho fantástico, sou defensora, tá? Só que assim, a inteligência artificial, ela inventa julgados, tá? E aí eles não conferem e colocam na peça. Para você ter uma ideia, nós tivemos aqui no Mato Grosso um caso aonde o advogado, ele chamam jurisprudências, né, que são julgados. Claro, que vira lei, na realidade. Exatamente, que vira um precedente ali. Ele juntou julgado que tinha como relator um desembargador que morreu há 7 anos, ele juntou colocando como desembargador um colega meu, que é juiz de primeiro grau, entendeu? Colocou decisões de juiz que já tinha se aposentado há mais de 10 anos. Então, isso é uma litigância de má-fé. Isso é uma pessoa que não tem um cuidado ali e movimenta o poder judiciário dessa forma, sem a responsabilidade, entendeu? Você sabe, tem uma coisa que eu comento muito, e uma coisa que eu não sei se fui eu que inventei, ou se fui eu que enxerguei isso há muito tempo. Quando a gente faz uma matéria jornalística, com editorial institucional e tal, em algumas situações, você acaba criando, a minha opinião, que vai para um site e acaba ficando lá, cria uma situação de pesquisa, acaba criando uma situação jurídica. Eu já vi muita gente, numa defesa, pegar um documentário ou uma matéria jornalística e juntar no processo para criar convicção para o juiz. Para o juiz dar uma olhada e falar, pô, realmente isso aqui. Agora, os caras esquecem, na minha opinião, eu não entendo muito bem tecnicamente dessa praia, mas a questão da inteligência artificial, ela vai no que está lá. E tem coisa que está lá que não é verdadeira. Tem muita invenção também. Então ela vai lá, ela mistura toda aquela parafernália e o cara acha que a inteligência artificial está pegando isso em outro mundo. E não, está pegando em coisas que já foram criadas, que estão aí no Google, em tudo quanto é lugar, em portais de notícias que a gente não sabe até que ponto a situação é verdadeira. Isso foi o que eu enxerguei. Isso também pode gerar uma litigância de má-fé. Usar uma reportagem, um artigo, alguma coisa, sem saber da fonte, sem saber se é uma fonte verdadeira, certo? Isso daí também pode gerar. O advogado, ele tem obrigação de conferir as informações. Ele pode usar todos os meios de prova em direito admitidas. O que significa essa frase? Significa que eu posso usar provas legais. Se eu tenho dúvida da fonte, se eu tenho dúvida da veracidade daquela prova, é dever do advogado conferir. Senão, ele também pode existir aí uma litigância de má-fé. Bom, vamos lá. Talvez a última pergunta, por causa do tempo. Qual é a mensagem que você deixa para quem não está nos ouvindo, seja um empresário que ainda não entendeu o que precisa fazer, seja trabalhador que está sofrendo e não sabe se tem direito, seja um advogado que quer se preparar para um novo cenário? O que você tem para falar sobre isso? Primeira coisa, não é moda. A crise de saúde mental, ela está aí, ela é multifatorial, certo? Ela acontece por vários motivos, que não só o ambiente de trabalho, mas a maneira de se proteger em todos os sentidos é a prevenção, é mostrar
e cuidar do ambiente de trabalho saudável. Então, a minha mensagem é: não vejam as regras de prevenção, a NR01, como um vilão, como alguém que está, uma norma que está buscando culpado, está buscando prejudicar o empregador. Não, nós estávamos falando isso no início dessa reportagem, dessa entrevista, certo? Que levantar os riscos psicossociais, olhar para a saúde mental, traz vantagens para todos. E quando eu falo todos, eu digo para os empregados, que terão condições de trabalho melhor, vão adoecer menos. Para o empregador, que vai ter mais, eu garanto, Zacarias, mais produtividade, certo? Menos rotatividade e também vai evitar multas e ações trabalhistas. E para a sociedade? Uma sociedade adoecida é uma sociedade que tem gastos, que tem afastamentos, e nós acaba saindo do nosso próprio bolso, tá bom? Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Tirem esse preconceito sobre a NR01, sobre saúde mental. Eu vou comentar um negócio aqui. Existe uma programação de saúde mental do NR01, riscos psicossociais, todas as oportunidades para a advocacia trabalhista, teses ofensivas e defensivas sobre o assédio moral e sexual do ambiente de trabalho, ações indenizatórias por adoecimento mental, equiparação a acidente de trabalho, nexo casual e tal. Vai ter a doutora vai fazer uma palestra como professora sobre isso? Sexta-feira, Zacarias, a gente lança um curso, tá? Fiz ontem, antes de ontem, e hoje estou fazendo uma imersão nessa, já não é possível que as pessoas participem, tá? Mas na sexta-feira será lançado um curso pelo IBJUS, eu sou professora nesse curso, tá? E é um curso onde, aquilo que a gente comentou, como professora, de forma doutrinária, eu vou estar mostrando o que é possível, né? Fazer para prevenir, como orientar essa prevenção, certo? Como o advogado pode orientar, como ele pode se preparar para essas ações que estão vindo de assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho, para ajudar as empresas, os seus clientes a implementar essas medidas de prevenção, atuar ali nesse apoio ao psicólogo, ao técnico de segurança do trabalho, ao engenheiro, tá? E também conseguir entender o que é a NR01. E também saber que hoje tem se criado uma grande oportunidade para ambos os lados da advocacia, que são ações de indenização por pessoas que estão adoecendo no ambiente de trabalho e estão querendo uma correlação, dizer que isso é um acidente e pedindo indenizações. Então, existe sim, só que tem que ter todo um cuidado, todo um passo a passo. E aí, nessa parte, de forma doutrinária, é o que o nosso curso vai trazer. Bom, na realidade é o seguinte, isso é uma coisa que vai perdurar. Mesmo que seja agora, mais para frente, talvez é uma coisa que vai perdurar. Vira e mexe, vocês vão ter que estar lá e bater na tecla, né, como professores, né, para falar, agora aqui não é o juiz, agora é o professor que vai falar na questão técnica, e até para preservar vocês aí para um posterior problema que possa surgir para o funcionário ou para a empresa, ou para a cabecinha dos ambos, né, sei lá. Bom, até porque, Zacarias, nós, imagine o seguinte, nós magistrados, nós estamos vendo a situação. Eu não posso ser parcial. Então, obviamente que eu não vou poder, aquilo que você me perguntou, eu não posso chegar numa empresa e falar ali para ela, consultor, olhar os papéis, puxar a documentação, mas no geral, ensinando o que é preciso fazer, ensinando a doutrina, mostrando como estão os julgamentos, isso é uma contribuição. Porque também para a gente melhora a qualidade dos processos que chegam, porque um processo tem um custo. Né? Se a gente consegue orientar, mostrar o que é como o advogado pode agir de forma certa, tanto de reclamante quanto de reclamada, a gente está evitando que processos e aventuras jurídicas aí, sem pé nem cabeça, cheguem no Poder Judiciário. Que tem Agora acabou aquela festa também, né? Porque hoje se você vier com processo, existe sucumbência ou não? Não, foi declarado inconstitucional, né? Essa parte. Eu não sabia, mas na verdade,
Isso em qualquer âmbito Na Justiça do Trabalho, tá? Porque eu me lembro que um tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás, sim, ainda estava valendo isso, né? Com a reforma trabalhista, aí instituiu o ônus da sucumbência, só que assim, né? Aí vem aquela enxurrada de coisas que não tem nem pé nem cabeça. Tem. Hoje, como é que é? Hoje, a gente até condena, mas como o reclamante, a maioria são beneficiários da justiça gratuita, e ele não paga a sucumbência. Então, aumentou bastante o número de ações por conta disso, que alguns ainda, como não tem risco, acabam entrando com aquelas aventuras. Eu me lembro uma época que, muitos anos atrás, os advogados ficavam caçando os caras na rua para poder entrar no processo, fazer a cabeça do paciente, né? E o cara acabava ganhando. Você não vai pagar nada. Quem ganhava com isso era o advogado que perdia o tempo. Se ganhasse, o advogado deu. Tem cara. Infelizmente, eu achei que tivesse mudado. Faltou alguma coisa que você gostaria de comentar, que eu deixei de te perguntar? Acho que não, Zacarias. Acho que a gente abordou aí, claro, dentro desse curto espaço de tempo, mas quem ouvir, quem assistir, vai conseguir ter uma noção muito clara do que é preciso. E eu espero que essa nossa conversa ajude a retirar esse preconceito que eu estou vendo de vários empregadores. Acabamos de criar na internet e logo na TV uma situação jurídica. Cabe os caras assistirem, né? Eu acho que esse é o caminho. Editorial institucional, explicando, isso é óbvio, ainda mais uma autoridade, é importantíssimo. Eu quero te agradecer pela sua elegância, você foi pronta para atender, e aqui o canal está aberto não só para gente bonita, viu, doutora? Não é assédio, não é para gente só bonita, não. Pode vir feio também, que tem conteúdo, a gente coloca no ar. E a senhora está aqui aberta porque a senhora está bem longe, hein? O pessoal está te enxergando lá, não? De tão longe que você está? Não, me enxerga. E olha que eu estou fazendo mestrado, inclusive, em São Paulo, tenho ido bastante para você. Você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Bastante. Vamos qualquer hora marcar um presencial. Tá fazendo mestrado aonde, em São Paulo? São Paulo, na FADISP. Então. Não, eu sou de São Paulo. Legal. Vamos nos encontrar, vamos marcar uma hora também, uma visita que eu tenho muito contato, eu fui diretor nacional da TV Bandeirantes, da TV Record, da senhora visitar a TV é importante. Eu entrevistei outro dia em São Paulo, foi presencial. Eu não sei se eu lhe mandei, eu entrevistei o doutor Valdir Florindo, presidente do Tribunal do TR, que é daqui de São Paulo, do estado de São Paulo. TRT. TRT 2 deve ser. Eu fui no gabinete, foi uma ótima entrevista, um bate-papo muito bacana. Olha que legal. Dentro do gabinete dele. Nós vamos combinar, eu tenho ido direto, inclusive essa semana eu vou, mas já estou com a agenda cheia, mas eu volto já finalzinho de junho, a gente pode conversar. Tá bom, tá combinado. Tá bom? Então, obrigada. Sinta-se abraçada, obrigado pela elegância e boa sorte aí no seu trabalho, tá? E nessa programação aqui, que isso aqui vai perdurar, viu? Com certeza, tenho certeza. E pro bem. Tá bom, muito obrigado, querida. Obrigada, Zacarias, tudo de bom para você. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Grandes sonhos podem nascer em pequenos momentos. Um olhar, um encontro, um novo caminho, onde tudo pode mudar. Apresentamos Ano Premiado Santa Maria Outlet. Em parceria com a construtora Pereira Alvim, nasce uma promoção exclusiva para quem sonha grande. Viva a experiência de encontrar marcas nacionais e internacionais com descontos o ano todo.
O melhor da gastronomia, lazer e diversão para toda a família. A cada R$1.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a um terreno no alto do Castelo 3. E o primeiro passo dessa conquista começa aqui. Ano premiado Santa Maria Outlet. O ano todo, uma promoção para quem sonha grande. Santa Maria Outlet e Pereira Alvim. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli.